Olha só, hoje a gente tá com dicas diferentes pra vocês, né? É de terror, só que dessa vez são curtas do YouTube. Olha só, Gustavo. É que estão disponíveis no YouTube lá. Exatamente, não são do YouTube, mas estão disponíveis lá no YouTube, alguns estão no YouTube, né? A gente vai botar os links aqui embaixo de cada um também. Vamos falar um pouco sobre eles, tem que falar pouco porque são curtas, se a gente falar muito pode acabar dando spoiler, né? Exatamente. A gente vai dar uma introduzida, falar o contexto. Nenhum deles precisa mesmo de legenda, né? Tem alguns que talvez precisem um pouquinho mais, mas dá pra entender. A maioria são curtas mudos, né? Não tem... Exatamente. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque hoje é dia de terror diferente. Hoje o bicho vem devagarzinho hoje, vem bem pequeno. Rapidinho. É rapidinho, né? Devagarzinho. O primeiro curta, ele é um curta que ele é relativamente conhecido porque ele deu origem a um filme de terror que também é muito bom. O curta se chama Lights Out, que deu origem ao filme Quando as Luzes Se Apagam, um filme de uns 2, 3 anos atrás, que é muito bom também. O que acontece ali, Jonas? Conta pra galera aí, só que não conta muito, né? Esse é um curta que não tem diálogo, então você não precisa entender inglês, não tem legenda nele, é só você entende no visual. E ele é bem rápido, né? E ganhou prêmios. Exatamente, porque o que acontece? Existe uma personagem ali, né, no curta, que ela tá em casa de boa, né, de bobeira ali, e ela começa a ver algumas coisas estranhas quando ela apaga e acende a luz, entendeu? E eu não vou falar mais do que isso não, porque já que é um curta, é rapidinho, qualquer coisa pode ser spoiler aqui. Esses curtas, vocês têm que ficar prestando atenção o tempo inteiro, por quê? Normalmente eles não têm fala e eles são bem curtinhos, lógico, né, são curtas. Então vocês vão ver muitas vezes os atores eles exagerando no jeito de atuar, porque eles precisam demonstrar pra gente coisas que eles têm que demonstrar que eles não podem falar, né? Já que não tem fala ali. Então os curtas têm muito essa característica, né? De expressão, de você tentar demonstrar alguma coisa sem a fala. Esse é um curta também que ele tem você vê que a produção dele não é grande coisa, né? O filme com certeza porque teve um dinheiro ali. Sendo que esse ainda é bom, mas ele usa muito truque de iluminação, de sombra, né? Eu acho que a tensão desse curta é o que é mais importante. Exatamente. Ele é inteiro tenso, né? Então vale muito a pena você assistir. São 4 minutinhos só, nem isso, né? Bem curto esse mesmo. 2 minutos e pouco, eu acho. Por aí. E o próximo da lista é um curta interessante também, né? Porque ele não te dá susto, ele deixa você tenso. A maioria... Tem sustinho ali. Tem sustinho, mas a maioria dos curtas aqui, o problema é a tensão que eles dão, né? E esse curta que eu tô falando é o Manequim, que tá ali na lista também. Quem nunca teve medo de um manequim assim? Se imaginar, você tá andando na rua, você vê um manequim ali parado, né? Não em loja, né? Mas você tá andando assim, você vê um manequim ali, dá um medo, né? Exatamente. Provavelmente o criador do curto, o diretor, eles pegaram dessa mania deles, desse medo deles, e colocaram, né, pra gente assistir. Deles não, todo mundo tem medo de manequim. Todo mundo? Tá andando na rua sozinho, parece um manequim do nada. Então não quer dizer que eu tenho medo de manequim, eu tenho medo de manequim na rua sozinho. Mas é para humanoide parada assim, que estática e muda de lugar de vez em quando. Claro que dá medo. Esse aí dá pra ver que foi bem barato, não tem efeito especial, é mais efeito prático. Fica evidente ali numa parte dele que são efeitos práticos, né, a maquiagem, mas mesmo assim, acho que o legal desse aqui é a tensão durante ele, né, porque o curta é sempre assim, tem uma fórmula, né? Ele vai elaborando tensão até que chega num clímax. Geralmente acaba no clímax, geralmente o clímax dura mais um pouco e acaba, né? Mas nunca tem um pós-clímax, né? Ele acaba geralmente já no ápice dele, no clímax. Sim, porque o que acontece? A personagem do curta, ela vai jogar o lixo fora e ela encontra um manequim, né? E a partir desse momento que ela encontra o manequim, coisas acontecem. As coisas começam a ficar esquisitas ali. Isso aí. Você vê que a sinopse dos curtas são bem mais curtas, né? Até porque... senão se passar muito disso, vira spoiler. Isso aí. Então vale muito a pena você assistir também. O ideal é você pegar todos esses curtas e colocar, abrir todos e assistir em sequência, que a gente falou. Mas olha só, tem que ser à noite sozinho. Isso aí. Sozinho, de madrugada, tudo apagado. Não precisa ser de madrugada, pode ser à noite, mas assim, tudo em silêncio. Exatamente. Porque alguns assim, tipo esse manequim, acho que ele dá mais medo nesse contexto. Com certeza. Já o Lights Out ele dá medo em qualquer lugar, né? E agora um curta que também é curioso, ele também tem um orçamento modesto que a gente consegue ver, que é 2 AM, The Smiling Man. A tradução seria 2 da manhã,
O Homem Sorridente. É um curta que não tem coisas tão mirabolantes assim em relação a efeito digital, essas coisas assim. A gente poderia fazer esse curta se a gente quisesse. E ele também não tem diálogo. Os 3 que a gente falou não tem diálogo. O segundo Manequim tem diálogo ali, um monólogo, né? Porque é só uma pessoa. Mas dá pra entender o contexto, dá pra entender o que acontece. Esse até tem umas pequenas falas bem rapidinho. Só que não, nada que você tenha que entender ou não, sabe? Que é o seguinte, a gente acompanha esse cara aí, nosso protagonista, e ele encontra esse ser aí, esse bicho aí. O que é esse cara aí? É um bicho, é um cara, só que um pouco diferente, né? Quando ele vê pela primeira vez, ele acha até engraçado o personagem. E é engraçado, a gente começa... engraçado. Só que o ator que faz o bicho vindo, ele é bom porque vai mudando, né? Ele vai transitando do engraçado e começa a ficar bizarro, assim. Exatamente. E a cena mesmo pela trilha sonora, pela cara do cara também, que vai se assustando. Então você também sente isso. De primeira você acha engraçado. Sim. Mas aí começa a dar um terrorzinho, né? Até porque você não vê claramente o rosto, né, do ator que tá andando aí de forma estranha. Enfim, vale muito a pena assistir também. E esse é um dos meus favoritos dessa lista. É mesmo? Sim. É engraçado que ele é baseado em uma animação, que também é um curta de animação. Só que o curta de animação ele é maior do que esse que a gente tá falando. E foi baseado em um pesadelo que esse cara, que o criador, teve. Mas o curta live action, ele realmente assusta mais. The Little Mermaid é a próxima dica da gente aqui, de curta. Traduzindo A Pequena Sereia, mas não tem muito a ver. Pode até ter a ver com a história verdadeira não, né? Mas a primeira história original da Pequena Sereia. Mas mesmo assim ainda é... É porque a gente associa Pequena Sereia ao filme da Disney, né? Então... Mas a animação da Disney é baseada em um conto meio assustador também. Sim, sim. Então, mas nesse caso eu acho que é mais porque é uma sereia ali, né? O centro da história conta a história de uma sereia. Ah, mas é uma alusão, com certeza. Sim. Justa também. E o que acontece? A gente vê ali que é uma sereia que sofre maus tratos num circo. É meio que um circo aquilo ali, né? Para as pessoas assistirem ela fazendo algumas coisas ali, comendo um peixe de forma meio grotesca. Ela tá ali numa banheira e isso já é bizarro. Isso é uma atração, ela tá parada ali. O cara ainda dá um peixinho ali pra ela. Sim. E o pessoal você vê aí que tá assustado. O mais interessante pra mim nesse curta é a produção dele, que ele é uma super produção, né? A maquiagem dele é muito boa. Efeitos digitais, né? Efeitos... lugar. Isso, exatamente. Também a fotografia dele é diferenciada, ele tem uma fotografia própria. O Smiling Man não tem uma fotografia própria ali, né? É um filme que o cara filmou com essa câmera aqui. É mais simples, né? Não, e esse não, esse tem uma ambientação toda diferente também. E a maquiagem é muito boa, né, da sereia. Exatamente. E conta essa história que a gente já disse, da sereia, e a gente não vai falar mais tanto aqui pra não estragar pra você. Esse vídeo aqui é uma boa oportunidade de fazer uma publicidade de curso de inglês, né? Verdade, olha só, cursos de inglês que estão aí, estamos aqui. Porque se der certo esse vídeo, a gente vai fazer mais. Agora o curta, que ele é diferenciado também, pegou um prêmio de curtas de 1 minuto. Ele tem só 1 minuto, ele é muito simples, só que eu acho que a pessoa tem que se envolver no contexto ali, porque se você for ver assim durante o dia, não vai dar medo. Mas se você apagar tudo, você deixar um clima gostoso pra você entender o que o curta quer passar também, né? E é o curta mais curto da lista. Tem 1 minuto. Não tem como a gente falar o enredo dele, porque só tem 1 minuto e também acho que eu estragaria, né? Envolve ali uma família, um pai e um menino. Esse tem diálogo, mas o diálogo, se você quiser saber, é o seguinte: o pai bota a criança pra dormir, e o garoto fala, pai, me cobre aqui, né? Aquela coisa que parece que fica claro que toda noite o pai faz isso. Sim. Aí tipo, olha debaixo da minha cama, ver se tem monstro. Suficiente. Ele fala essas coisinhas assim de criança e o pai vai lá, não, eu faço sim, meu filho. Enfim. Basicamente isso, depois você enrola sem diálogo. Exatamente. E agora um curta que é bem longo, né? Ele tem uns 13 minutos, quase 14 minutos, que é um curta coreano. Um curta que é bem longo e engraçado. Porque o curta ele pode ter até meia hora, eu acho. Existe uma regra. Existe um tempo limite, sim. Esse também tem uma super produção, assim como A Pequena Sereia, né? Ele não chega a ter um clímax de jumpscare, né? Porque, como eu falei, existe uma receita de curta de terror. Ele no final ele vai ter uma tensão, no final ele dá um susto e acaba. Esse não tem susto. Existe uma tensão já desde o início né, do curta até o fim, mas assim, só fica em torno dessa tensão. Sim, esse tem diálogo também. Eu vou procurar uma versão que tem uma legenda em português, mas se não achar, a gente explica em contexto, que é o seguinte: 2 amigas coreanas estão conversando ali, fica claro que uma delas quer fazer alguma coisa, e elas vão numa clínica. Quando ela entra nessa clínica, fica claro também através dos desenhos dela que ela meio que quer mudar alguma coisa nela, né? Sim. E a gente vê que ela vai ficando triste por não conseguir mudar aquilo nela e vê que outras pessoas fazem isso também. Então, esse curta é muito uma alusão à vaidade que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia, antigamente também, mas aquela vaidade bizarra, aquela vaidade que às vezes faz com que você vire refém daquela situação
né? Você viva para aquilo ali, em vez de viver para a sua vida. E também tem uma mensagem importante que é o seguinte: às vezes a gente quer mudar para ser diferente, só que todo mundo fazendo isso, todo mundo acaba sendo igual, né? E ela é diferente, ela quer se tornar igual às pessoas. Don't Move é o próximo curta que a gente tem aqui na lista. Mais conhecido também como Não Se Mexa, né? Não Se Mexa, exatamente. Nunca mexa! Nunca mexa! É o ninja! É o curto do ninja, né? Esse é o seguinte, uma galera ali jovem tava jogando Ouija, né? Aquele tabuleiro Ouija que é muito usado em filmes de terror também. Mas vou te falar, o que me interessou nesse curta foi que o curta começa já do meio do jogo, do meio pro final do jogo, e a gente não sabe o que aconteceu anteriormente. E não importa o que aconteceu. O que importa é o que tá acontecendo naquele momento ali. Eles conseguindo parar. É porque esse curta ele não começa muito expositivo, como você falou, ele já começa começado. Sim. Então fica claro ali, fica evidente que eles conseguiram evocar o bicho. Sim. O bicho veio. O bicho veio. Eles esperaram que o bicho viesse, ele veio. Sim. Aí eles têm que lidar com o bicho ali, eles não podem se mexer, como diz. Eles vão descobrindo algumas maneiras de poder, talvez, escapar, né? Sim. Esse próximo curta que tem aqui é interessante. Se chama Luxie. Na verdade, ele é uma série, né? A gente tá dizendo que o primeiro episódio, a parte 1, não é bem episódio, né? Mas é parte 1, ele vai seguindo. Só que a parte 1 já é legal também, você pode só ver e não ver mais também. Sim, e é mais ou menos igual do Ouija, ele já começa começado, né? O curta começa já acontecendo as coisas ali, já com um bicho existente. Estabelecido, né? Estabelecido, exatamente. E o que chama atenção nele também é o visual. Eles conseguem colocar uma maquiagem muito bem feita ali, né, diferenciada também. Mas o que acontece? Existe uma mulher que ela tá fugindo de alguma coisa, né? E ela tá sempre relembrando de situações dela com o esposo dela. A esposa dela acho que aparece no começo sem os olhos, né? Atrás, com 2 buracos atrás. Exatamente. Então ela tá fugindo de alguma coisa e ela vai pro banheiro e tem toda essa situação. Aparece um bicho e ela tem que lidar com tudo isso. E o curta, ele é uma série, mas se você só assistir o curta, já dá pra ficar satisfeito, sabe? Também é da Crypt TV e ali na descrição, eles botam a descrição em português, interessante isso também, né? Essa é a listinha de curtas que a gente tem aqui pra vocês, dá aquele print maroto pra vocês terem os nomes todos, né, pra poderem pesquisar direitinho. Mas você, o que você achou primeiro desse vídeo, né, desse formato de vídeo indicando curtas? Você gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente ver a sua opinião, pra ver se a gente repete, né? Uma lista dessa. Interessante que tem fácil acesso, né? Já tá aqui no YouTube, já vou deixar na lista aqui os links, né, pra você já ver diretamente. Assim. Exatamente, aqui na descrição do vídeo. E diz também o que você achou desses curtas aqui embaixo, qual foi seu favorito. Assiste lá e volta aqui no vídeo pra falar, né, pra gente. E é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal pra continuar acompanhando vídeos como esse de terror, ou curtas de terror. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais. Segue a gente lá, é isso aí. Valeu! Ó o bicho vindo.